Paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez é com imensa satisfação estarmos aqui e, como eu já disse em datas anteriores, fico muito feliz em poder fornecer este subsídio a vocês. Estou feliz também, mais do que feliz, porque Deus tem abençoado este projeto, ele está crescendo cada vez mais, o canal aos poucos tem avançado, pessoas têm sido alcançadas por estes subsídios e por isso nós estamos felizes. O nosso prazer é servir. Dito isso, caso você queira este material que eu estou projetando aí na tela de vocês para você usar para estudo particular ou também para você ministrar aula na sua igreja, porque tendo material em PowerPoint ajuda bastante, na hora de explicar, expor os pontos principais mais sensíveis da lição. Caso você queira, é só entrar em contato comigo aqui no Instagram, que o link vai estar na descrição, ou pelo meu WhatsApp, que eu vou colocar aí na tela de vocês agora, tá bom? Outro sim, caso você não seja inscrito, inscreva-se neste canal, não deixe de curtir, não deixe de comentar e de compartilhar, isso ajuda muito. Meus irmãos, sem vocês, esse canal não é nada, tá? É graças a vocês que o projeto tem crescido. Então peço a ajuda de vocês na curtida, no comentário e principalmente aí no compartilhamento. Compartilhe no grupo da família, da igreja, dos varões, das irmãs, dos jovens, compartilhe aí com todo mundo, ainda mais porque nós estamos falando sobre a palavra de Deus e não tem assunto melhor que esse, ok, meus amados? Vamos lá? O pecado corrompeu a natureza humana. Lição de número 10. Então hoje nós falaremos sobre o mal da humanidade. O Billy Graham, em uma de suas grandes mensagens, haja vista que foi um dos maiores, talvez o maior pregador do século XX, inclusive faleceu há pouco tempo, faz alguns anos, mas ainda assim mundialmente é conhecido, é lembrado, principalmente dentro dos círculos evangélicos, um homem que ficou conhecido no mundo inteiro graças ao agir de Deus na sua vida. Sobre a natureza pecaminosa, ele dizia o seguinte: o ser humano ele está em estado terminal, em uma doença de morte. Todos nós temos esta doença, porém, o sangue de Cristo é a cura. E eu creio que é a mais perfeita analogia. Como o autor da lição bem diz, o pecado corrompeu. Podemos trocar a palavra corromper por corroer, ou seja, a natureza humana foi manchada, a natureza humana ficou corrupta. Tanto é que a palavra corromper tem a mesma raiz da palavra corrupção. Então a natureza humana é como se ela ficasse podre, graças ao poder do pecado. O pecado é aquilo que trouxe morte ao homem. O pecado é coisa séria. Então, já à guisa de introdução, se tem uma recomendação que eu posso fazer a você, meu amigo, meu professor, estude, aprenda que é o conceito de pecado. Em teologia, esta matéria chama-se hamartiologia. Então, eu recomendo que você estude o que é isso. Pegue lá um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica, tem várias. Clica aí no chat GPT, no Google, no YouTube, você vai aprender muito. E em vídeo ainda é melhor, Porque você pode estar lavando louça, você pode estar varrendo o chão, dobrando a roupa, passando roupa, fazendo o que você quiser, tomando banho. Você vai estar ouvindo e aprendendo. Então, recomendo que você entenda para você poder ministrar essa aula com autoridade, com um conceito positivo, tá? Com propriedade na sua fala, que você entenda o conceito de pecado, a doutrina bíblica sobre o pecado. Isso daí vai facilitar e muito. Hoje nós vamos falar especificamente sobre isso, mas, como eu sempre digo, se você ficar preso só nesse vídeo, a sua aula não será tão boa quanto pode ser. Você não vai atingir o seu potencial máximo. A minha ideia é fornecer o melhor subsídio possível, da maneira mais sucinta possível, ou seja, sem enrolação, sem ficar enchendo linguiça, como o pessoal diz por aí, e para que você possa potencializar os resultados da sua aula. Mas se você não fizer a sua parte, buscando o seu conhecimento, buscando informações, como eu digo, extracurriculares, você não vai atingir o seu potencial máximo, ok? Vamos lá? O texto áureo, porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo, o autor foi muito feliz em escolher ele como sendo textuário. Ele nos traz uma verdade muito relevante para a aula de hoje, inclusive algo que a Bíblia já expõe desde o Gênesis, que o pecado destitui o homem da glória de Deus. Primeira informação que ele nos traz aqui: todos pecaram. Todos pecaram. Vou repetir: todos pecaram. Não há nenhum ser humano na face da terra, por mais íntimo de Deus que ele tenha sido, que não tenha sido atingido pelo pecado. Não existe essa possibilidade. Todos os seres humanos, do primeiro ao último que nascerem de mulher, serão atingidos pela natureza pecaminosa, salvo Jesus Cristo. Jesus é o único que não partilhava do pecado, é o único que não pecou, mas, salvo a sua exceção, todo ser humano foi atingido pelo pecado. É importante você enfatizar isso, porque há religiões, principalmente o catolicismo romano, alguns vão dizer, e hoje nós vamos falar sobre algumas heresias, que existem homens que não pecam, que não pecaram, que crianças não nascem sob a influência do pecado, que nós vamos ver hoje sobre isso, mas a Bíblia diz que todos pecaram. Os católicos ainda acreditam que por mais que o ser humano nasça sob o pecado, ele pode deixar de pecar em vida. Nós acreditamos que não. Mesmo que o ser humano vive uma vida de santidade absoluta diante de Deus, tal como muitos homens de Deus viveram, eles ainda terão a sua natureza pecaminosa. E agora eu vou dizer uma coisa que eu recomendo que você anote. Olha lá. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Não é porque eu peco, já menti, já fiz coisa errada, que eu sou considerado um pecador. Eu sou considerado um pecador, assim como todos os seres humanos, porque nós portamos esta natureza pecaminosa. Ela está em nós e ela faz parte de nós. Não há como se livrar dela. Ok, meus amados? Então, todos nós somos pecadores e nós pecamos porque somos pecadores. Ponto. Segundo ponto aí do versículo 23. Destituídos da glória de Deus. Ou seja, o pecado é tão sério que afasta a criatura do Criador. Agostinho dizia algo interessante, que nós fomos criados para Deus, ou seja, ele dizia dessa forma, né? Tu nos criastes para ti, e nossa alma não encontra repouso até que se ache em ti. Então, o ser humano foi criado para manter uma comunhão plena com Deus. Usando como analogia, é como uma criança no ventre de uma mãe, que é ligado pelo cordão umbilical. Nós fomos criados por Deus para manter este nível de comunhão com Ele. Porém, o pecado cortou essa comunhão. O pecado nos destituiu da glória de Deus. Isso é importante ser comentado justamente pelo fato de que, caso o ser humano não vivesse em pecado, nós teríamos esta comunhão plena estabelecida com Deus. Tal como o homem, como nós vamos ver mais à frente de uma forma mais profunda, tinha no Jardim do Éden no ato da criação. Porém, após o fato do pecado ter entrado no mundo, o ser humano sendo afastado de Deus, ele perde inúmeros privilégios que essa comunhão plena trazia para ele. Indo adiante, a verdade prática nos diz: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. O que eu quero que vocês destaquem aí na aula de vocês, caso vocês tenham tempo? A expressão desde o ventre materno. Paulo, em Efésios capítulo 2,
vai dizer que todos nós, por natureza, éramos inimigos de Deus, filhos da ira, ou seja, já desde o nascimento. O fato de que nós somos seres humanos já representa isso. Somos portadores da natureza pecaminosa. E aqueles que são dominados por ela, ou seja, aqueles que não estão em Cristo, são inimigos de Deus. Então o autor está dizendo que o pecado é um elemento real desde o ventre materno, ou seja, desde antes do nosso nascimento, desde quando nós estávamos na placenta, na barriga da nossa mãe. Desde quando fomos concebidos. Desde a junção do óvulo com o espermatozoide do homem. Vocês estão entendendo a gravidade do negócio? Desde o momento da concepção, o homem é portador, ele participa desse elemento real, que é o pecado, a natureza pecaminosa. A leitura bíblica em classe divide-se em dois textos. O primeiro texto está lá em Gênesis capítulo 3, o segundo em Romanos capítulo 5. Eu vou ler e os irmãos acompanhem comigo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Primeira coisa, o texto já nos mostra a serpente distorcendo a palavra de Deus. Deus havia dito que se o ser humano se alimentasse daquele fruto, ele morreria. E a serpente, seduzindo Eva, disse a ela que eles não morreriam, mas que eles seriam semelhantes a Deus. O pecado nasce neste exato momento, porque o pecado, meus amados, ele é fruto do desejo inato do ser humano de autonomia. O que significa autonomia? Autonomia significa ser lei para si mesmo. Então, o anseio secreto, por assim dizer, né, entre muitas aspas, do ser humano, é não depender do Criador. E vocês lembram que eu disse logo no começo da aula que Deus nos criou para depender dele, para termos comunhão com ele. Porém, quando a serpente diz, vocês serão semelhantes ao Altíssimo, a promessa intrínseca a isto é, vocês não dependerão mais de Deus. Vocês serão independentes, vocês serão autônomos. Ah, meus amados, isso daí vai encher os olhos da mulher. E aí o autor do Gênesis, no versículo 6, vai dizer que quando ela viu aquela árvore, ela viu que era boa para se comer e agradável aos olhos. Primeira coisa, se a gente for ler a epístola de Tiago, no capítulo 1, os versículos 14 e 15, olha lá o que vai estar escrito. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O autor está dando uma crescente. O pecado nasce no nosso coração por meio daquilo que nós desejamos. Então, primeiro você deseja algo. Por isso que ele está dizendo, olha, o pecado nasce da cobiça. Então, Eva, primeiramente, cobiçou o fruto. Ela viu, aquilo ali tornou-se agradável, e até então isso não era pecado. Ela poderia ter resistido a essa tentação, até porque ser tentado não é cometer pecado, e tudo bem. Porém, ela cobiçou tanto ao ponto de que a sua cobiça assumiu o controle dos seus atos. Então, o pecado nasce da cobiça. O pecado nasce do desejo intrínseco, oculto do ser humano.
E o pecado, depois de haver concebido, né, depois de haver engravidado, essa é a analogia de Tiago, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte, que é o que o autor está trazendo para nós. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Primeira coisa, o texto parece controverso no versículo 13, né? Porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Parece aquela ideia, né? Não, se eu não conheço a lei, eu não peco. Né? Então, se uma pessoa não conhece o evangelho, ela vai para o céu. Não, não é isso que está falando aqui, não. O que o autor quer expressar? O que o apóstolo Paulo quer expressar? Primeiro, que a lei, ela evidencia o pecado. A lei, ela mostra o pecado, a lei dá luz. Os irmãos entendem? Se nós estivermos sujos, num quarto escuro, totalmente escuro, com a ausência total de iluminação, nós não veremos a nossa sujeira. Mas a partir do momento que feixes de luz começam a adentrar aquele quarto escuro, nós conseguiremos, de forma crescente, perceber o nível de sujeira em que nós estamos atingidos. A mesma coisa a lei. Não havendo lei, não há conhecimento de que nós somos pecadores. Porém, a lei evidenciou o pecado. De que forma? A lei mostrou que existe um padrão divino. Mostrou que Deus é santo e que o ser humano, por conta da natureza pecaminosa, é incapaz de atingir este padrão. Então a lei mostra que nós somos pecadores. A lei mostra que nós falhamos. A lei mostra que nós erramos. Os irmãos entendem isso? Então, a lei evidencia o nosso pecado. Segundo ponto que nós precisamos entender, voltando para o versículo 12. Como por um homem entrou o pecado no mundo. Aqui ele está falando do pecado original. Nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Nós não herdamos o pecado de Adão, mas sim a sua natureza pecaminosa, porque ele era o representante da nossa raça. Ok? Indo adiante, objetivos da lição. Eu sempre comento isso justamente pelo fato de que este é um dos recursos pedagógicos, um dos recursos didáticos mais importantes da lição. Então é importante que você, professor, professora, aluno, conheça os objetivos da lição, tá? E que você venha atingi-los durante a sua aula. Primeiro objetivo, explicar a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Ou seja, é aquilo que eu já estou trazendo desde o princípio, mostrando de onde o pecado vem, o que o pecado é e assim por diante. Segundo, mostrar a heresia que nega o advento do pecado, como há heresias, como ele cita o pelagianismo, por exemplo, que dizem que o ser humano não é portador desta natureza. E o terceiro objetivo é pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja, que de fato é periculosa demais. Introdução. A lição 10 aborda o impacto do pecado na humanidade. Primeira coisa, quando nós falamos de impacto, fala-se consequentemente de um estrago. Né? Quando há um atropelamento, um choque entre dois veículos, entre um veículo e um muro, todo mundo sabe o estrago que faz, né? Então, quando nós falamos que o pecado causou um impacto na humanidade, é justamente isso. O pecado, né, traz uma analogia, ele bateu, atropelou, se chocou com a humanidade e causou um estrago muito grande. O pecado é definido na Bíblia como a transgressão da lei de Deus. Então, o que é o pecado? Lembra daquela definição que até as crianças sabem? Olha, pecado significa errar o alvo. Mas como assim? Isso não explica exatamente o que significa pecado. Pecado é transgredir a lei.
é não atingir o padrão de Deus. Se nenhum homem pode atingir este padrão, logo todos nós somos pecadores. Esse estudo trata da queda do homem. Queda, em teologia, nós chamamos de lapso. Da depravação total. O que é depravação total? O Silas Daniel, que é um autor muito renomado no meio cristão assembleiano, ele troca o nome depravação total por corrupção geral total, aliás, corrupção total do gênero humano. O que isso significa? Diz respeito ao fato de que a natureza pecaminosa atingiu todas as áreas da vida do homem. Não é que não tem nada de bom em nós, não é isso não. É que tudo em nós foi atingido pelo pecado. Por exemplo, sentir fome e comer não é pecado, mas, por conta da natureza pecaminosa, nasce a gula. Relações, intercurso sexual não é pecado, mas pela natureza pecaminosa nasce o homossexualismo, adultério, fornicação, entre outras parafilias também. Outro sim. E o impacto do pecado na humanidade, já falei sobre isso. A doutrina do pecado é chamada de hamartiologia, do grego hamartia, que significa pecado, mais logia ou logos, estudo. A origem do pecado. O pecado já existia antes da criação do homem, pois Satanás se rebelou contra Deus. O autor ele toma por base, né, o autor da lição e também do livro de apoio, Ezequiel capítulo 28. E ele nos mostra que realmente o pecado não é de origem única e exclusivamente do ser humano. Nós não podemos esquecer que no jardim do Éden houve a figura da serpente. E a serpente é o próprio diabo, irmãos. Esqueçam de uma vez por toda essa ideia de que o diabo possuiu uma cobra, irmãos. Chega até a ser engraçado, né? Tem um monte de crente ainda que diz que antes do pecado a serpente tinha perna, tinha. Esquece isso, irmãos, esquece isso. Ah, os animais falavam, esquece isso, pelo amor de Deus. A serpente é o próprio diabo. O diabo materializou-se para conversar com a mulher. Inclusive, em Apocalipse, o autor vai falar sobre o diabo, Satanás, a antiga serpente, fazendo referência à serpente do Éden. Tá? Então, a serpente é o próprio diabo. E o pecado já estava no coração da serpente. Então, o ser humano não é o criador do pecado. No Éden, Adão e Eva foram criados perfeitos e com livre-arbítrio, mas desobedeceram a Deus. Gente, os assembleianos, nós somos arminianos. Nós acreditamos no livre-arbítrio, na responsabilidade humana. Não descartamos a soberania divina, porém a gente tem que conversar, ter uma conversa de adulto. O livre-arbítrio de nós hoje, do ser humano hoje, não é o mesmo livre-arbítrio de Adão e Eva. O nosso livre-arbítrio foi maculado. Nós, por natureza, irmãos, somos pecadores e por natureza nós escolhemos nos afastar de Deus. Somente a graça e a ação do Espírito Santo, é por isso que Jesus disse que o Espírito Santo vinha para convencer o homem do pecado, porque sem o Espírito Santo o homem não é convencido do pecado, por causa da natureza pecaminosa. Então, somente pela ação sobrenatural é que nós podemos escolher Deus, porque se não fosse isso, nós escolheríamos sempre se afastar dele. A queda trouxe consequências espirituais, morais e físicas para toda a humanidade. A separação entre Deus e o homem ocorreu por causa do pecado. Irmãos, primeira coisa, a palavra morte significa separação. Então, quando Deus disse a Adão e Eva o seguinte, olha, quando vocês comerem, vocês vão morrer, não é que seria caixão e vela preta, não, irmãos. É que eles perderiam a amizade, seriam separados, nasceria um abismo. Vocês entendem? Então, quando o homem peca, imediatamente ele morre, porque imediatamente ele foi separado de Deus. A morte física, né, o caixão e a vela preta, vem depois. Mas a consequência mais grave não é isso. A consequência grave, de fato, é a separação espiritual entre nós e o Criador. Essa é a gravidade do pecado. A depravação total da humanidade. O pecado corrompeu todas as áreas do ser humano.
corpo, alma e espírito. Então, o nosso corpo foi atingido, nós temos doenças, moléstias, dificuldades, deficiências. A nossa alma e o nosso espírito, nós temos pensamentos intrusivos, doenças psicológicas, influência maligna, pensamentos distorcidos. Tudo em nós foi atingido pelo pecado. A humanidade passou a ter uma inclinação natural para o pecado, ou seja, o pêndulo da moral humana sempre pende para o lado do pecado. E se não for, como eu já disse, a ação do Espírito Santo, todos nós estaremos perdidos. O pecado afetou a razão, a vontade e a consciência do homem, a razão, o raciocínio. A vontade, nós temos a inclinação para o pecado, e a consciência, ou seja, nós tomamos julgamentos errados e pecaminosos muitas vezes. Embora a imagem de Deus no homem tenha sido desfigurada, ela não foi completamente erradicada. Irmãos, muita gente pensa que quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, a Bíblia está falando dos aspectos fisiológicos, né, físicos do homem, não é disso não. Está falando do caráter, está falando do homem como entidade. E o pecado corrompeu isso, mas não aniquilou. É por isso que Deus odeia o pecado, porque toda vez que nós pecamos, nós estamos maculando essa imagem de Deus que foi cedida a nós. Uma vez eu estava passando numa rua muito famosa lá em São Paulo, pelos seus barzinhos, eu estava a trabalho, era uma sexta-feira, e eu vi vários jovens largados na rua, né? Bêbados, drogados, e aquilo ali me atingiu como um raio e eu comecei a pensar. Essas pessoas, esses jovens largados, totalmente drogados, dopados, isso aí é a imagem de Deus sendo jogada na lama. E é por isso que Deus odeia isso. É por isso que Deus detesta isso. Os irmãos entendem? Olha que compreensão elevada a respeito do pecado. Toda vez que nós pecamos, é como se nós estivéssemos jogando o caráter de Deus na lama, porque nós partilhamos dessa imagem e dessa semelhança. Vamos lá. Consequências da queda. Separação de Deus. O homem perdeu sua comunhão com o Criador. É aquela analogia que eu fiz do cordão umbilical, que foi cortado. Nós perdemos a nossa comunhão plena com Deus. Qual é a prova disso? No Éden, na viração do dia, Deus não descia para falar com o homem. Depois disso, acabou, meus irmãos. O homem precisava fazer seus sacrifícios, prestar culto, orar, e mal e mal ouvir a voz de Deus. Por conta disso. Corrupção moral. O pecado gerou iniquidade, rebeldia, injustiça na humanidade, ou seja, todas as injustiças no governo, nas relações humanas. Irmãos, é por isso que não existe sociedade perfeita. É por isso que o cristão não acredita em utopia. Por isso, meus irmãos, porque toda corrupção humana desemboca no pecado e na injustiça. A necessidade de um Salvador. Somente Cristo pode nos restaurar ou pode restaurar o homem a Deus. Somente a figura do próprio Deus pode reverter isso. Heresias que negam o pecado original. Pelagianismo. Ensina que o pecado de Adão não afetou a humanidade. Mentira. A Bíblia mostra que todos nós fomos afetados. E que o homem pode ser salvo sem a graça. Outra mentira, irmãos. O pelagianismo, se a gente for voltar aqui, for sair aqui da nossa apresentação e virmos aqui a nossa lição, o autor ele vai dizer que o pelagianismo é a mais antiga história da igreja no tocante à pecaminosidade do gênero humano. E ela vai ensinar que o ser humano não nasce em pecado, que a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, não existe pecado original e não existe corrupção geral do gênero humano ou depravação total. Mentira! A Bíblia já nos mostra isso. E essa heresia ela foi condenada nos primeiros concílios da igreja. Dela nasce o semi-pelagianismo, que afirma que o homem pode dar o primeiro passo em direção a Deus. Não tem como, irmãos. Nós necessitamos de algo que em teologia nós chamamos de graça preveniente. O que é graça preveniente? Um agir de Deus que vem antes da salvação. O Espírito Santo trabalha no nosso coração, quebrando barreiras. E aí sim, nós podemos responder a Deus positivamente. Ok?
Temos também o islamismo, o autor cita novamente o islamismo, nega a doutrina do pecado original, acreditando que cada pessoa nasce pura e que a salvação vem pelas obras. É por isso que o Islã, o muçulmano, ele não diz que Alá é gracioso, não. Eles acreditam que Alá recompensa cada um conforme as suas obras. Ah, meus irmãos, se a gente fosse ser recompensado conforme as nossas obras, a gente ia para o inferno direto, de foguete. Porque todos nós pecamos, irmãos. Todos nós partilhamos dessa natureza. E todos nós temos a maldade dentro de nós. Somente Deus pode nos livrar disso. Recapitulando, o pecado entrou no mundo pelo pecado de Adão, por meio de um homem. Toda a humanidade está debaixo do pecado e precisa de redenção ou restauração. A queda resultou na separação entre Deus e os homens, lembra-se desse conceito de morte, morte significa separação, e somente Cristo pode restaurar o ser humano e conceder a restauração. Irmãos, aplicação prática, precisamos reconhecer nossa necessidade de Cristo. Bate firme nisso aqui, irmãos. Temos a necessidade de Cristo, sem Cristo nós não somos nada, não podemos nem acessar a Deus. Somente por meio de Cristo temos acesso ao Pai. O pecado afeta nossos relacionamentos. Repara que ele não está falando só do nosso relacionamento com Deus, mas dos nossos relacionamentos entre nós e nós mesmos. Por isso que tem briga, guerra e disputa, inveja, porfia e inimizade. A santificação diária nos ajuda a resistir ao pecado e viver segundo a vontade de Deus. Devemos alertar as outras pessoas sobre a realidade do pecado e apresentar Jesus como única solução. Amém, meus amados? Que Deus os abençoe. Essa foi a nossa aula, o nosso subsídio de hoje. Agradeço vocês que chegaram até aqui. Novamente, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e inscreva-se no canal. Amém? Que Deus os abençoe.